E após 2 anos de espera, o Garibaldi Vintage está chegando. Um dos grandes atrativos do evento é o próprio público que transporta a Buarque de Macedo para as décadas passadas, usando e abusando da criatividade com trajes que remetem das décadas de 20 a 60. E aí, pergunto, você já sabe com qual look vai vir para Buarque, que penteado fazer ou qual make aí vai escolher para tirar aquela foto para ficar registrada na história? A nossa reportagem especial de hoje está recheada de dicas para você. E para você que quer dicas de como se vestir, assim, pegar uma influência das décadas passadas para se vestir no vintage, vamos lá então com algumas dicas. A moda ela é cíclica, ou seja, ela vem e vai, assim, a gente busca sempre referências antigas, mas a gente vai atualizando, né, sempre baseado nas novas tecnologias e no que vai acontecendo também em termos políticos, sociais, econômicos e culturais. Vintage é uma expressão que a gente utiliza para falar sobre alguma coisa, não só roupa, mas assim, objetos, né, coisas que vêm lá de antigamente. Que ele é velho com cara de novo. O retrô é uma peça nova com cara de velha. Se a gente for fazer um apanhado geral, assim, ao longo das décadas, ali a partir da década de 20, a gente tem muita história para contar. Na década de 20, o que aconteceu? A gente tinha os homens indo para guerra, então as mulheres trabalhando com uma nova realidade de não estar só em casa cuidando do lar e sim ter que se preocupar com muitas outras coisas, muitos afazeres de trabalho. O reflexo da moda nisso é a questão de roupas um pouco mais soltas, roupas voltadas a um pouco mais a questão trabalho. E aí surgiu a nossa amada, minha amada Coco Chanel, que é uma estilista muito famosa. Ela que inseriu, além de vestidos mais curtos pela praticidade da mulher e por ela conseguir assim se expressar um pouco mais a partir daí, a Coco Chanel ela trouxe a calça para a mulher, que a gente não via mulher usando antes calça, era uma peça do guarda-roupa masculino. Junto com isso também a gente traz os chapéus, que são os chapéus fedora. Aqueles chapéus que antes também eram do guarda-roupa masculino, né? Mas que as mulheres passaram a utilizar também. Os homens utilizam calça skinny, né? Não digo calça skinny a atual, mas uma calça mais ajustada, uma calça de terno um pouco mais ajustada, com um blazer um pouco mais acinturado. A década de 30, ela vem com um pouco mais de escassez, né? Como todo o pós-guerra. A gente busca novamente curvas no corpo, né? Então as mulheres voltam até aquela cintura um pouco mais marcada. Saias um pouco mais longas, né, mas que marcam a cintura e elas vêm abrindo um pouco, né, e a gente vê pros homens o surgimento de ternos com abotoamento duplo. A década de 40 teve a Segunda Guerra Mundial, ela é marcada pelo período de guerra e ela é marcada pelo período de pós-guerra. No período de guerra, os homens todos foram para a guerra, aconteceu tudo que aconteceu de novo na Primeira Guerra, né? As mulheres tiveram que se preocupar um pouquinho mais com a questão trabalho. Então elas não são mais só donas de casa, elas são agora mulheres que vão para a indústria. Com isso veio novamente, né, o uso principalmente das calças, que já vinha lá da década de 20. Então as mulheres passaram a usar suéteres, blusas mais soltas. E aí também começou a surgir as roupas um pouco mais esportivas, para comodidade e para a questão de exercício físico. Depois de 45, né, que foi o final aí da guerra, a gente começou a ver a mulher voltando um pouco mais para casa, com o homem retornando ao lar, né? E aí existia essa ideia do retorno da feminilidade. Em 47 a gente teve um ponto bem marcante aí, que foi o surgimento da coleção de Christian Dior. Dior trouxe uma coleção linda, que salientava muito a feminilidade da mulher. E o New Look, que era composto de um blazer mais curtinho, bem acinturado. A saia era uma saia midi no comprimento ali até o tornozelo, toda plissadinha. Então trazia toda uma feminilidade, uma delicadeza para o corpo da mulher novamente. Tem aí o surgimento do nome Elvis Presley, né? Que traz aí um pouquinho do uso do couro para o homem também. Então a gente vem com um look masculino
um pouco mais solto. Na década de 60, ela veio com algumas informações de moda um pouco diferentes. Começaram a ser exploradas mais as estampas, então a gente vem com muito floral, poá, xadrez, os listrados. Para a mulher, com uma informação de moda um pouco mais reta. A gente tem os mini vestidos, as mini saias começam a aparecer. A gente tem também o surgimento dos tomara que caia. E as influências para o masculino nos anos 60, elas vêm dos Beatles, com aqueles blazers sem colarinho. As calças mais ajustadas também, a cintura um pouquinho mais baixa. A gente deve, inclusive, colocar um pouquinho de nós, né? Todo look, ele conta um pouquinho da nossa história. Além de contar a história, né, dos nossos antepassados, que também é a busca do evento, né, do vintage. Acompanhando a moda, os penteados e cortes também passaram por inúmeras transformações no decorrer das décadas. E claro, para montar um look de época para curtir o Garibaldi Vintage, um simples adereço no cabelo já pode dar todo o charme na produção. Por isso, a gente conversou com a cabeleireira Cássia Rovani e colocou a mão na massa para aprender de forma prática penteados das décadas passadas. Acompanhando aí as tendências da moda, hoje a gente vai entrar com dicas de penteados para o vintage, estilo de década de 50, 60, estilo mais retrô, mais Brigitte Bardot. Nós vamos fazer um rabo de cavalo com uma franja mais caidinha e também com uma dica de uma franja mais altinha, mas no cantinho da sobrancelha que deve ficar um franjão mais marcado, que é bem o estilo da época, que pega aqui a metade da sua testa, tá? Deixamos essa franja separada. O resto do cabelo, então, a gente vai elevar lá em cima. Quanto mais alto, mais bonito vai ficar esse coque. Feito isso, nós vamos colocar a borrachinha. Pode ser um rabicó. Pode ser já hoje tem os rabicós que já são com poá. Ok. Quem tem o cabelo mais compridinho vai ter que encaixar. Pega um pentinho fino e dá uma desfiadinha atrás. Ó, que chique, franjinha do lado, coloca um acessório, um topzinho e tá feito! Então vamos lá para mais uma dica. Se você gosta do cabelo mais solto e quer deixar as orelhas mais escondidinhas, adoro, né? Você pega só essa parte aqui, ó, final da sobrancelha e vai até o alto da cabeça. Pega a borrachinha lá e faz o rabinho de cavalo aqui em cima. E para dar mais volume, você pode pegar o pentinho. Já dá pra curtir o Garibaldi Vintage assim, com estilo. E a arte da maquiagem também é mais antiga do que a gente pode imaginar, desde a pré-história, mas correndo um pouquinho no tempo, lá nos anos 20 a maquiagem se popularizou de vez através do cinema e as mulheres imitavam as grandes atrizes. Daí por diante foram diversas tendências que, claro, acompanharam a história, ou seja, são inúmeras opções de makes pra curtir o Garibaldi Vintage e, claro, não podia perder a oportunidade. Fui até o estúdio de maquiagem da Letícia Benini pra aprender um pouquinho mais da técnica e fazer uma make-up pin-up. A maquiagem foi passando de décadas, foi mudando os estilos. Então hoje eu vou falar pra vocês da maquiagem dos anos 50. Então até nessa época que surgiu, que até hoje, né, que é bem conhecido as maquiagens pin-ups, que é essa marcação de contorno, blush, o olho delineado gatinho, o batom vermelho. Você quer aprender na prática a fazer essa maquiagem? Então vem com a gente! Vamos começar então deixando a nossa pele limpa, hidratadinha, pra gente começar com o delineado gatinho. Aonde que a gente começa? A gente pode até colocar uma fita bem aqui no final dos cílios, em direção à nossa sobrancelha. Eu vou mostrar 3 produtinhos pra vocês. A gente pode usar tanto o delineador líquido, o em gel, o que vocês tiverem na casa de vocês, ou a caneta. Qual a Lili será que ela prefere? Caneta, delineador em gel ou o líquido?
confesso pra ti que fazer o gatinho é um desafio, né? Mas eu particularmente me adaptei melhor com a caneta. Eu achei que dá pra firmar melhor o pulso, né? Porque de vez em quando o rabinho do gatinho fica mais curto, outro fica mais comprido. Achei que a caneta foi mais prática. Mas, né, você tem que ir testando aí pra ver qual você se adapta melhor. Isso aí. Vou explicar aí a Lili que vai fazer o gatinho, né? Vamos ver. Então, sempre bem no último cílios, a gente vai fazendo um pontinho, bem na linha da água. Último cílios, a gente faz um pontinho para saber onde que a gente vai saindo. Se a gente não colocar a fita, mas se a gente tiver a fita, a gente vai seguir, né? Vai pintando bem em cima, que vai ficar retinho os dois lados. E agora a gente vai preencher. Vocês podem umedecer um pincel com um fixador ou água mesmo, e vocês podem utilizar qualquer sombra com cintilância. Daí vocês vão trabalhar com o pincel úmido, vão pegar na sombra e vão aplicar na pálpebra para dar mais uma iluminada nesse olho, um brilhozinho. Eu gosto sempre de aplicar a base ou com um pincel kabuki, o língua de gato, ou diretamente com a esponjinha. A esponjinha, ela tá úmida, então vocês podem umedecer ela um pouquinho para facilitar na hora da aplicação. E agora a gente vai aplicar o contorno em pó, então vai ser sempre mais ponta da orelha em direção à boca, 2 dedinhos antes da boca, vai ser bem no ossinho. Agora, então, a gente vai dar uma saúde para esse rosto. A gente vai aplicar um blush mais pêssego, mais rosa. E é onde que vai o blush? Vai mais na maçã, para dar uma saúde. Tcharam! E agora temos o gran finale, Leti. Isso aí, queridinho batom. Prontinho, tcharam, gente! Boca feita, marcadinha, bem década de 50, né, Leti? Tá lindo, olha só. E o melhor de tudo é que você aprendeu, é prático, dá pra usar os produtos que tu tiver em casa. Isso aí. E fazer uma make bem legal, pratica aí no gatinho, que vai estar com certeza sensacional e lindona pra curtir o Garibaldi Vintage. Tá valendo tudo pro Vintage, né, galera? Vamos explorar, assim, vamos se sentir à vontade com o que a gente tá usando, vamos usar a criatividade. Tá valendo explorar muitos acessórios, né? Tanto tiara como lacinho, gravata borboleta, suspensório, sapatilha estilo boneca, sapato Oxford. Vamos buscar tudo que é tipo de acessório pra gente poder compor aí. Saia plissada, terno, né? Vamos buscar os ternos que a gente tem lá no nosso guarda-roupa, a gente só usa para ocasiões especiais. Vamos buscar os ternos antigos do avô, meia calça, né? A gente pode trabalhar com muitos elementos, uma infinidade de elementos, contanto que a gente se sinta à vontade, né? Para participar desse evento tão lindo, né? E sair na rua caracterizado de uma forma assim a enaltecer o nosso tão belo evento, né? O Garibaldi Vintage. E amanhã a gente tá de volta com mais um especial Garibaldi Vintage.